Boa noite a todas, todos. Bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Caminheiros. Jesus continue nos dando paz, tranquilidade, harmonia, nos dando a esperança da aprendizagem, do conhecimento que nos mostra o caminho que devemos seguir em busca da nossa reforma íntima, em busca da nossa realização, porque é uma oportunidade que temos, não devemos desprezá-la, já que temos conhecimento da sua importância. Vamos então, irmanados nessa ideia, nesse propósito firme de estudo e de aprendizado, refletirmos hoje sobre a lei de igualdade. Não sem antes agradecer as palavras do compadre amigo Irineu, também a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da casa e nos protege das insídias dos inimigos. Também dando as boas-vindas, recebendo com todo o carinho possível os espíritos que aqui do outro plano da vida comparecem para estudar também conosco. De sorte que possamos, irmanados, numa boa vibração, nessa energia, fazer com que vale a pena estarmos aqui hoje reunidos, amigas e amigos do ideal espírita. Nós sabemos que o mundo tem hoje mais de 7 bilhões de pessoas. Somos todos diferentes. Somos personalidades, individualidades próprias, com sonhos, com objetivos próprios, com milindres, com idiosincrasias, com todas as dificuldades. Aprendemos desde cedo que é importante a gente compreender as diferenças, bem tratar, bem conviver com os diferentes. Até o filósofo Voltaire chegou a escrever, em certa época, um tratado sobre tolerância, voltado basicamente para aqueles momentos em que a religião era foco gerador de intolerância, principalmente na Europa. Então, há diferença, somos diferentes, mas nós estamos tratando aqui de uma lei de igualdade, uma lei moral, lei divina, que nos diz o que devemos fazer, o que não devemos fazer, sendo que o homem só se torna infeliz quando dela se afasta. Este é o preceito, o texto que está na questão 614 do Livro dos Espíritos, que dá início à terceira parte, que cuida das leis morais. Nós vimos fazendo uma abordagem, um acompanhamento de lei por lei, para mostrar para quem está disposto a participar, a ouvir, a compartilhar, a reflexão, que as leis existem e são fundamentais para a nossa vida cotidiana. Se nós bem aprendermos e melhor aplicarmos as leis divinas, com certeza terá valido a pena a nossa passagem por esse planeta Terra, por essa convivência, por essa família humana. Então, o Allan Kardec, dando início à questão própria, pergunta se somos iguais perante Deus. A resposta nos parece clara e óbvia, já que estamos tratando de uma lei de igualdade, que é, sim, somos iguais perante Deus. Deus não faz e não criou ninguém diferente, não concedeu privilégio nenhum, porque não há um atributo de justiça, possibilidade de favorecimento, de apadrinhamento, de qualquer coisa que possa tornar alguém melhor aquinhoado do que outro. Todos nós temos, então, o mesmo encaminhamento na vida e depois cabe a nós, dentro do livre-arbítrio, darmos a continuidade necessária para cumprirmos a tarefa que nos foi traçada, certa oportunidade no plano espiritual, porque sabemos todos nós
que a nossa reencarnação é fruto de uma programação ideal e necessária para o nosso resgate, para o nosso aprendizado, para as nossas provas, para as nossas expiações. É verdade também que aprendemos que quando envergamos a roupa carnal, nós esquecemos do que programamos e muitas vezes esse corpo tem vontades e desejos que nos retira a prática daquele bem que a gente deveria fazer, que a gente queria fazer, que deveria fazer. Mas sabemos nós que ainda que possamos retardar a nossa evolução, nós evoluiremos. Esta é uma fatalidade que nos reserva a vida. Seremos todos nós espíritos mais evoluídos à medida que formos trabalhando neste sentido. Então nós somos iguais, somos filhos de Deus, e os espíritos até falam com Allan Kardec: vocês costumam dizer que o sol brilha para todos, e quando assim fazem, estão fazendo uma afirmação muito mais profunda do que vocês imaginam. Somos de todos, então, filhos de Deus, criados para a felicidade, que é o bem que todos nós buscamos, almejamos incessantemente. Mas, se há diferenças, e essas diferenças, desigualdades, são tratadas no texto, no decorrer do capítulo, porque ele começa com a igualdade natural, mas traz em seguida as desigualdades de aptidões, as desigualdades sociais, as desigualdades de riquezas, e depois inverte a lógica e fala da igualdade dos direitos do homem e da mulher, e termina por tratar da igualdade de todos nós perante o túmulo. Então nós estamos sabendo que somos iguais, mas temos desigualdades de aptidões. Essa nossa habilidade, essa nossa capacidade, essa nossa vocação, essa veleidade que temos, não é a mesma de cada um. Elas são diferentes e todas elas decorrem, com toda certeza, da idade que nós, espíritos, temos. Do tempo que já vivemos, das oportunidades que já tivemos, do quanto já evoluímos. Então é por isso que as aptidões são diferentes, são diversas. Mas mais que isso, é preciso que haja realmente essa divergência enquanto estamos no trânsito terrestre, porque as diferenças de habilidades, de competências de cada um se unem e permite que haja uma evolução global, uma evolução do todo. Eu sei fazer alguma coisa, você sabe outra, e assim nós vamos somando, fazendo o que há de essencial para o desenvolvimento do planeta Terra, criando condições propícias para a nossa evolução. Então, as desigualdades de aptidões, como todas as desigualdades que nós vamos sentir, vão ter muito a ver com a nossa existência no planeta Terra, com a nossa criação. E considerando que somos iguais, a gente não pode esquecer da questão 115 do Livro dos Espíritos, que disse que todos nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, simples, mas sem conhecimento das coisas da vida, recebemos missão para cumprir, para trabalhar, de acordo com os nossos impulsos, com os nossos instintos, e fomos nos colocando no universo, no mundo. Alguns fizeram melhor, outros fizeram pior, cada um de acordo com essa possibilidade, até que fomos desenvolvendo a nossa consciência, a liberdade que nos trouxe o livre-arbítrio, que é essa possibilidade que temos racional e voluntária e autonomamente de decidir, de escolher o que queremos fazer na vida. É verdade que isso pode ser, sob certo aspecto, mitigado, porque na questão 459, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se existe influência dos espíritos na nossa vida. E a resposta é muito clara, e tanto quanto desagradável para nós, né? Muito mais do que supondes. De ordinário são eles que vos dirigem. Veja então a influência que os espíritos exercem na nossa vida. E não é raro a gente prestar atenção, perceber uma voz na nossa cabeça aqui,
falando alguma coisa. E às vezes eu quero fazer uma coisa e já mudo de ideia. E aí eu fico na dúvida, qual a ideia minha, qual a ideia do Espírito? E aí nós podemos encontrar pessoas dizendo que a primeira ideia é a sua, a segunda é o Espírito que veio influenciar, mas há também quem diga que a primeira já é a influência do Espírito, depois que você reflui refletindo. O certo é que nós devemos saber que podemos ser influenciados por espíritos. Bons espíritos, amigos nossos, que nos acompanham, que nos querem bem, que nos abraçam no momento de tristeza, de desespero, ou até que nos carregam no colo quando precisamos. Mas temos também aqueles que não nos gostam de nós, que são os nossos adversários de vidas passadas, ou são apenas os velhacos, os brincalhões, que querem nos ver sofrer. Nós podemos superar isso, me parece, sabendo, como já aprendemos, que a lei de Jesus, que é a lei de Deus, é lei de amor. Onde houver o impulso, a prática, a vocação para o bem, podemos ficar tranquilos, confiantes. Estamos sendo bem intuídos, bem direcionados. Mas se há algo que repugna a minha consciência, que me causa um certo dissabor, e eu fico relutante entre fazer e não fazer, porque pode não ser bom, melhor não fazer. Até porque já disse um certo filósofo, né? Se existe alguma coisa na sua cabeça que você não pode falar para outro, não faça, porque você está errado. Você só pode fazer aquilo que você tem coragem de assumir e de enfrentar quem está ao seu lado. E essa é uma questão muito interessante, e que a certo ponto até me angustia como espírito, que um dia deixarei esse corpo e irei, espero, para um bom lugar no plano espiritual, assim, é que lá não existe essa hipocrisia, essa falsidade que nós temos aqui na carne, porque lá nós não precisamos falar nada, basta os nossos pensamentos. É telepática a relação, a convivência, e lá eles sabem tudo o que eu estou sentindo, o que penso, todas as minhas maldades, as minhas mazelas, todos os meus erros estão à mostra. Mas só que eles são também espíritos mais tranquilos, mais evoluídos, e vão receber. É um pobre, infeliz ainda, uma criança espiritual, ele vai melhorar com toda certeza. E é esse o caminho que nós devemos seguir. Então, feito isso, sabemos nós que somos criados simples e ignorantes. Então, temos certeza que na gênese nossa, de seres, de espíritos, todos somos iguais, sem nenhuma divergência, sem um mínimo ceitil que seja. E sabemos mais ainda, que, além disso, nós todos deveremos, ao final, sermos iguais, dentro do nível de evolução que tivermos. Porque todos nós, do átomo ao arcanjo, que também já foi átomo, esta é uma trajetória que está na doutrina espírita muito clara. Então, somos espíritos iguais, na origem, na nossa essência. E também na reencarnação, Allan Kardec nos fala que quando nascemos, pobres e ricos, bonitos, feios, brancos, negros, não importa, todos nós temos um processo de elaboração de nascimento. E todos nós temos um processo de finitude, de morte do nosso corpo. Então, nisso, somos iguais. As diferenças estão, então, por conta dos nossos avanços, dos nossos vícios, das nossas virtudes, depende, e elas se mostram, então, no transcurso da vida terrena. E é aí, então, que nós encontramos desigualdades sociais. Nós sabemos, e isso não é preciso que se fale com muita clareza, que há uma profunda diferença entre quem é nobre, tem sangue azul, e não consegue se envolver com plebeus. Essa é uma dificuldade que os nobres têm, e que os ricos, muito ricos, que se pretendem nobres também, têm essa dificuldade. Então, isso causa realmente uma desigualdade social, muitas vezes gritante. Nós conhecemos, sabemos disso, né? Há situações curiosas, assim, prosaicas até, mas os nossos meninos aprendizes lá do Lins de Vasconcelos, alguns deles tinham dificuldades no começo, quando chegaram, de ir ao shopping.
porque era um ambiente chique para eles. Um ambiente, até certo ponto, hostil, porque eu não sei se vocês às vezes percebem ou não, mas os guardas vigilantes desses ambientes, às vezes olham com muito mais cuidado aquelas pessoas pobres, marcadamente pobres, facilmente perceptíveis como pobres. Eles têm algumas preocupações. E, às vezes pode ser até natural que tenha, porque eu me lembro agora, quando morei em Curitiba um certo tempo, o shopping em Curitiba, recém-inaugurado, foi invadido por um grupo de jovens da periferia, e houve briga, houve vias de fato, chamaram polícia, o negócio ficou assim um campo de guerra. E aí o pessoal diz que tem um pouco de preocupação. Mas isso é fruto de um preconceito, de uma dificuldade de relacionamento, que nós haveremos de vencer. São desigualdades que existem, que serão atenuadas à medida que nós fomos evoluindo, fomos conseguindo traduzir a nossa prática fundamentada na lei do amor. Vou fazer ao próximo aquilo que eu quero que ele me faça. Obrigado. Então, nós vamos, com toda possibilidade, vencer essas dificuldades. Vamos ter a possibilidade de nos tornarmos mais próximos. Dificilmente conseguiremos, na Terra, uma igualdade plena, uma igualdade real, uma igualdade absoluta, ainda que a gente esteja encaminhando para o planeta de regeneração. Isso só virá realmente com o tempo, num planeta de regeneração, já muito mais à frente, nós não sabemos quando, porque os espíritos não costumam dizer quando as coisas vão acontecer. Porque se nós levarmos em conta o que já vem escrito no tempo de Jesus, ou mesmo no tempo do livro dos Espíritos, essa ideia de planeta de regeneração, de mudança, já está escrito, já está grafado lá. Mas as coisas vão surgindo lentamente. E estamos num momento crucial, um momento de eventos perturbadores, que talvez sejam momentos para mudança radical do planeta, né? Porque nós sabemos, pelas informações que nos traz Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, ou O Amanhecer da Nova Era, ou Perturbações Espirituais, que haverá a vinda de espíritos de planetas superiores. Fala-se muito da constelação de Cocheiro, né? Eles virão aqui para nos auxiliar nesse processo, já estão chegando, inclusive, e que os maus espíritos, os recalcitrantes, ou os calcetas, como gosta de falar Joana de Anjos, esses serão encaminhados para planetas que possam eles aprender, mudar-se em termos morais. Porque quando eles forem, ou quando nós formos lançados num planeta desse, nós teremos a nosso favor a inteligência, o conhecimento, e poderemos auxiliar planetas mais humildes, em que as pessoas menos inteligentes habitam. E lá trabalhar e burilar o nosso espírito, para que a nossa moral seja aprimorada e a gente possa galgar planos mais elevados, que é o que todos nós queremos, né? Então, a igualdade é uma questão bastante interessante. Ela tem sido uma preocupação de filósofos, pensadores, de políticos, juristas, religiosos, desde Aristóteles, pelo menos, que Aristóteles, na Ética Nicômaco, falou alguma coisa a respeito, e até certo ponto igualou essa igualdade à justiça, né? E depois passam por Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Karl Marx, e vem por aí afora, todos eles, todo mundo preocupado com a igualdade, como vivenciar essa igualdade. Fato é que, desde que se colocaram lado a lado duas pessoas, a liberdade já foi limitada e a igualdade nem sempre foi vivenciada. Porque há sempre alguém mais forte, alguém mais poderoso, mais astucioso, mais habilidoso, e que pretende mais, e torna difícil que haja essa possibilidade de igualdade entre nós. E saindo das desigualdades sociais, nós entramos aqui na desigualdade das riquezas, né?
que é uma questão muito sabida, muito própria de todos nós. Todos nós aprendemos que a riqueza não é dividida de forma igual, e aprendemos até mesmo no Evangelho que se houver uma divisão dessa riqueza, para que todo mundo receba em parte igual, em pouquíssimo tempo já haverá mudança, porque as pessoas são diferentes, são pessoas mais ambiciosas, outros mais acomodados, são pessoas mais inteligentes, outros menos, além de que, como dizem os espíritos, né, existe também o roubo e a astúcia, né? Então, a questão da igualdade da riqueza é algo que não se pretende acontecer, porque o que está acontecendo é o contrário, né? A revista Exame, do dia 11 de junho de 2014, trouxe como matéria de capa uma reportagem sobre o capitalismo, e o título é assim: por que é tão desigual? Então eles fazem uma abordagem do que está acontecendo no mundo todo, né? E percebe-se que há cada vez mais uma concentração de riqueza. Eu já disse aqui numa outra palestra que uma ONG inglesa chamada Oxfam fez um levantamento e chegou à conclusão que em 2016, 1% da população mundial deteria a mesma riqueza que os outros 99% detêm. Então vejam que brutalidade que é a concentração de renda. E isso é muito típica do capitalismo, embora a revista Exame não faça nenhuma crítica quanto ao capitalismo em si, porque entende que ele é o meio ainda ideal e adequado de desenvolvimento. Falam mesmo que nenhum país chegou a desenvolver-se validamente sem o capitalismo. Isso vale dizer que a União da República Socialista Soviética tentaram um novo caminho, um caminho diferente, mas que também não deu certo. Porque, embora a teoria marxista pudesse ter algum alento, ter uma percepção assim até de mais igualdade, a prática humana não permite que isso aconteça, né? O que nós vimos no tudo, o saldo de tudo lá, foi um Stalin extremamente sanguinário, cruel, e depois de tudo esboroou-se a União da República Socialista Soviética e vários países, e vários bandidos, várias máfias, várias dificuldades, vários roubos existindo. Então, há toda uma dificuldade. A revista Exame fala até de um trabalho que fez muito sucesso, de um economista francês, Thomas Piketty, né, que ele escreveu sobre o capital no século XXI, e ele faz uma abordagem dos últimos 100 anos de evolução e concentração do capital, e a sugestão dele é de que haja um imposto global sobre grandes fortunas para equacionar o problema, para minimizar todas as dificuldades. Porque se nós sabemos com toda tranquilidade que se o capital concentra e não se redistribui, a injustiça se instala com muito mais facilidade, porque fica muito mais difícil a existência de dinheiro para saúde, educação, que são bens básicos e necessários para a coletividade. Temos também, hoje, uma preocupação muito grande com segurança, né? E o Brasil, lamentavelmente, vive momentos difíceis. É um país dos mais injustos do mundo, não sou eu que digo, é a revista também. Mas a gente tem percepção, a gente olha e percebe, e se me permitem os espíritos a fofoca, um país em que alguém consegue ganhar de um amigo um anel de 800 mil reais para dar de presente para a mulher, comprando em Mônaco, que complicação que é essa, né? E se nós começamos a fazer uma abordagem, um levantamento sobre o que está acontecendo nas licitações, nas corrupções de todos os lugares, em todos os escalões, dá para começar a entender por que não tem dinheiro para fazer coisas básicas, porque o Rio de Janeiro hoje está quebrado, e assim mais 20 estados, ou pelo menos mais 19 estados deverão declarar sua falência no começo de 2017, porque parece que só 7 estados brasileiros têm equilíbrio nas suas contas. E é preciso
que a gente tenha um olhar em favor de todos, devendo, evidentemente, prestar atenção aos que mais necessitam. Nós temos em Jesus Cristo nosso guia, modelo que Deus criou para nós. Jesus, em momento algum, pregou concentração de renda, discriminação, ódio, nada disso. Todos nós aprendemos que ele só pregou amor o tempo todo. Morreu em defesa dessa bandeira que ele trouxe, que é uma bandeira que deve ser desfraldada por nós, porque eu acredito que nós, como espíritas, que valorizamos o conhecimento, e depois, por causa de conhecer, nós valorizamos a prática, nós devemos sim seguir o exemplo de Jesus o máximo possível. Eu me lembro até aqui, numa passagem que li certa vez, eu li no caso em Mulheres Fascinantes, do Leon Tolstói, falando sobre a esmola, essa esmola de moeda que a gente dá, às vezes nem sempre com muita atenção, com muito cuidado, com muito carinho. Muitas vezes é para nos livrarmos daquele que pede, que às vezes nos incomoda no sinaleiro, em algum lugar. Mas ela tem uma abordagem interessante. Aquele que dá esmola, com o passar do tempo, aprenderá também a dar o seu coração. É isso que nós vamos aprender. A hora que nós aprendemos a dar o nosso coração, nós estaremos dando um grande passo na nossa linha evolutiva. E eu confesso aqui a vocês que depois de aposentado, fui fazer um trabalho lá no Lins de Vasconcelos e fui muito gratificado por aquele trabalho, por aquele povo, aquelas pessoas que enriquecem a minha vida de alegria todo sábado, pelo menos. É uma coisa que eu pensava tolamente que fosse fazer caridade, e fui receber deles apego, amor, carinho, atenção, respeito, abraços, beijos, uma coisa assim fantástica. Consegui ver meninos chegar cabisbaixo, emburrado, e conseguir levantar o peito, o rosto, o sorriso, feliz na vida, porque está conseguindo se encaminhar com a oportunidade que teve. Cada um de nós merece pelo menos uma oportunidade. O que nós vamos fazer com ela é responsabilidade nossa, porque tudo que fizermos, todos os nossos atos, geram consequências, e nós é que vamos pagar. Ninguém vai pagar em nosso lugar. Nós teremos que entender que um dia vamos prestar contas isoladamente. Não teremos nenhum advogado ao nosso lado para tentar falar por nós. Nós é que vamos enfrentar isso. Nós vamos enfrentar no juízo ou no tribunal da nossa consciência. É onde nós, que já aprendemos, percebemos os nossos erros. E ali, naquele momento, o remorso toma conta do meu coração, da minha mente, e eu me arrependo daquilo que fiz. Aí Deus, em sua justiça divina, fala assim para mim, através dos seus prepostos: filho, volta, vai reparar o mal que você já fez. É só assim que você vai consolar essa sua alma aflita, que hoje busca encontrar paz, conhecimento e a felicidade acima de tudo. Então, vamos nós, sabendo que existe desigualdade social, não vamos trabalhar para aumentá-la. Vamos, ao contrário, tentar atenuar a dor e sofrimento de tantos quantos estão ao nosso redor, de tanto quantos nos procuram. Eu me lembro aqui, pelo que já me disse, inclusive o Francisco do Espírito Santo teria dito aqui numa palestra, que na Índia eles não gostam muito da Madre Teresa de Calcutá, o pessoal das castas mais elevadas, porque ela, com aquela atuação, impediu que vários pobres cumprissem o karma que tinham que cumprir. Então eles entendem que ela teria trabalhado impedindo a evolução dessas pessoas, porque o sofrimento seria o cadinho que repararia o karma que eles assumiram. Eu não vejo assim, né? Jesus até mostrou o contrário,
Ele trabalhou, cuidou de leprosos, de paralíticos. Ele esteve aqui distribuindo amor a mãos cheias. Então, vamos sim, nós, seguindo o seu exemplo, fazer um pouquinho que cada um de nós pode fazer. Assim como aquela historiazinha bem simplesinha assim, mas que pode ser grandiosa se nós valorizarmos. Daquele pequeno beija-flor que pegou água no bico para apagar um incêndio na floresta. E quando falaram para ele a tolice que ele estava fazendo, que ele não ia conseguir nada, ele com sabedoria falou assim, eu estou fazendo a minha parte. Então, que cada um de nós fizer a parte que nos cabe, nós poderemos fazer um mundo melhor. Não podemos esperar que o mundo se faça melhor sem a nossa atuação. Ele é material. Nós é que somos os autores da nossa vida, os atores que vivenciamos alegria e tristeza que semeamos nós desde tempos passados. Então vamos nós conscientes de que existe desigualdade, porque existe ambição, existe roubo, velhacaria, né? Tudo isso que leva o ser humano à concentração de renda e a desfrutar de bens materiais com a avidez impressionante, com a alegria de criança que não sabe o desatino que às vezes comete. Nós temos agora em seguida um tema bastante forte, sempre atual, que é a igualdade de direitos do homem e da mulher. Esta é uma questão que sempre traz discussão. Na verdade, nós já começamos com Eva, quando ela se deixou seduzir pela serpente, e depois disso seduziu Adão, comeu a fruta da árvore do bem e do mal, do conhecimento, e fez com que o ser humano perdesse a vida ociosa e contemplativa do paraíso. Mas nós temos outras mulheres fatais na Bíblia. Nós temos Dalila, que com a sua habilidade, com o seu fascínio e sedução, conseguiu cortar o cabelo de Sansão para lhe retirar a força. Temos a Salomé, aquela bailarina que pediu e conseguiu a cabeça de João Batista numa bandeja. Na verdade, nós temos assim uma imagem construída da mulher como uma imagem de uma pessoa perigosa, astuciosa, envolvente e que pode levar o homem à perdição. Isso é coisa do passado, claro, muito antigo, né? Hoje está tudo melhor, tudo muito mais tranquilo, mas há quem pense que a mulher não tinha alma. Mas vocês já imaginaram isso? E nem é coisa assim, ó. A Revista Espírita, de janeiro de 1866, na página 13, tem um artigo escrito assim, as mulheres têm alma. Não que o Espiritismo dissesse isso, mas fez uma abordagem, Kardec, sobre esta questão que se desenvolvia principalmente na parte oriental do planeta, né? A mulher subjugada, uma mulher como um ser inferior, pessoa que não tem alma, não tem Deus, né, pode ser tratada de qualquer maneira. E é nesse sentido também que era um negro. Também ele não tinha alma, era um ser embrutecido, próximo do animal. Por isso poderia ser usado como animal de carga e por isso foi escravizado longamente em vários lugares do planeta. No nosso país, como os índios não eram bons de trabalho, eram rebeldes, duros de ser pego, eles passaram a comprar escravos negros, também sem alma, e aqui ficaram, e aqui viveram muito tempo, né? Mas a verdade é que a mulher, segundo a doutrina espírita, tem os mesmos direitos do homem. O que a doutrina espírita diferencia são as funções. Pela compleição, pela estruturação física ou psíquica, eles têm atribuições diferentes no nosso dia a dia.
Então, o homem tem mais uma atividade externa, né? A mulher uma atividade mais interna. A mulher é mais sensível, mais delicada, mais amorosa. O homem é um pouco mais rude, mais forte. A mulher é que faz aqueles gritos no cinema americano sempre que tem algum perigo. O mocinho não grita. Então, vejam que há uma diferença interessante entre homem e mulher, né? Mas isso também tem havido certos e sérios questionamentos sobre isso, se essas funções também são assim imutáveis. Eu conheço pessoas da minha relação na área da justiça do trabalho, colegas que se tornaram juízas por uma questão muito interessante. É concurso público, é mérito, é preparação, é estudo, é capacidade, é competência, aprovação. Então, muitas mulheres conseguiram encontrar um ambiente propício de trabalho, onde a remuneração é a mesma do homem, ao contrário do que ocorre nas empresas privadas, em que as mulheres, ainda que trabalhem muito, que façam muito, recebem menos do que os homens. Então, eu tenho uma colega lá que fez um pacto muito tranquilo com o marido. Ele, cozinhando muito bem, assumiu a casa. Virou ele o dono de casa, lava, passa, leva as crianças para a escola, leva para a médica, faz tudo, e ela, como juíza do trabalho substituta, atendia, ela estava em Ponta Grossa, depois estava lá em Curitiba, às vezes estava em Guarapuava, então, tendo que viajar e trabalhar em lugares, ele assumiu com muita tranquilidade. Ele até me convidou para ir jantar na casa dele uma certa feita, né? E ele recebe muito bem, cozinha muito bem, é uma pessoa fantástica, e bem resolvido. Nesse caso, parece que a função foi modificada. Eles têm os direitos iguais e as funções invertidas. Porque dentro do universo de capitalismo, de vida material, ela conseguiu um espaço que dá para eles comodidade, conforto, sobrevivência digna. Então, se é assim, que seja feliz. Mas não são só eles, tem outros que acontecem assim. E as mulheres têm lutado. A Simone de Beauvoir, né, ela foi companheira do Sartre, ela escreveu um livro, O Segundo Sexo, justamente em defesa dos direitos da mulher na sociedade, o papel que ela deve desempenhar. E depois, se vocês bem lembram, não sei vocês, talvez não lembrem, eu estou falando aqui de épocas da minha vida, na década de 60 do século passado. Foi uma época assim libertária, uma época revolucionária. Muitas mudanças aconteceram, né? Nós tivemos Beatles, Rolling Stones na música, né? Tivemos a guerra do Vietnã horrorosa, matando jovens, revoltando a população. Tivemos movimentos na Europa, na França, os revolucionários estudantes, né? Tudo isso. E aí surgiu um movimento chamado Women's Liberation, né? Women's Lib, que tinha uma Beth Friedan como grande líder, e que lutaram e foram ao Senado, brigaram, pediram mudança na legislação. E assim foi acontecendo. E a gente pensa assim em legislação, é importante que a gente tenha pelo menos uma ideia de que nada acontece no plano material, plano mundano, sem que haja a lei prevendo, né? Então, a lei existe para coordenar a vida na sociedade, as nossas relações, né? Mantendo tanto quanto possível a harmonia. Então, se vocês fizerem assim uma volta um pouco tempo no passado, não tanto tempo assim, o casamento poderia ser anulado se dentro de 10 dias o homem entrasse com ação provando que a mulher não era virgem. O fato dele não ser virgem, pelo contrário, não tinha nada a ver, mas era uma legislação que discriminava, né, violentamente a mulher pela dominação que foi imposta a ela. Depois, em 62, é que surgiu uma lei também, que está o Estatuto da Mulher Casada, que tirou a mulher do jugo do homem, deixou de ser, né, um apêndice, né? O homem deixou de ser o cabeça do casal, quem manda. A mulher precisava ter autorização dele para poder trabalhar, para isso, para... Deu a ela o reconhecimento do valor que ela tem, do papel que ela tem, de ser humano que é. Então, a gente vai aprendendo
com o tempo e com o passar do tempo, com a evolução, que o mundo vai se tornando melhor aos meus olhos, né? As mulheres já tiveram dificuldades enormes na vida, né? Se nós olharmos o passado das nossas avós, das nossas mães, a dificuldade era muito maior que hoje. E hoje parece-me assim, não tenho certeza porque eu não sou pesquisador, nem grande reflexão fiz a respeito, mas que muitas mulheres de hoje estão cobrando de nós os males feitos às avós e às mães do passado. Não fui eu, mas foi minha mãe e minha avó que sofreu, você vai pagar aqui hoje. É igual a história do lobo e o carneiro, né? Então, é preciso que a gente tenha assim, um pouco mais de cuidado e que a evolução e o respeito pelos direitos, pela igualdade dos direitos, seja realmente algo que traga bem-estar, harmonia na relação. A gente percebe no mundo de hoje que há uma dificuldade maior no relacionamento, há uma separação muito mais fácil e muito mais intensa, até porque as mulheres conseguiram espaços econômicos que lhes dão sobrevida e sobrevivência e que faz com que não suporte muito embaraço no seu dia a dia, né? As mulheres, na verdade, partindo dessa liberação, elas assumiram um espaço que era também muito masculino, que é o direito de fumar e beber tranquilamente e também receberam como recompensa a possibilidade de infarto e outras coisas que acontecem, né? É uma coisa assim, então são situações extremamente preocupantes, porque a mulher, nós sabemos, né, ela tem uma capacidade de trabalho intensa. Ela vai para a vida profissional, às vezes necessária para ajudar o marido, ou para ajudar a família, e ela não esquece de cuidar de filhos, até do marido às vezes, e não esquece de cuidar da casa. Ela faz jornadas duplas, triplas assim. Então, para elas virou uma tarefa altamente estressante, estafante também, né? Mas é o espaço que tem hoje e é possível que, com o passar do tempo, as coisas vão se acomodando, vão encontrar o lugar correto, a prática correta e as atribuições sejam bem tranquilas em relação ao homem e à mulher. Porque nós sabemos todos que essa questão de macho e fêmea que Deus nos fez, que está lá no Gênesis capítulo 1, versículo 27, a sua imagem, só existe aqui no plano terreno, né? É aqui que nós precisamos do instrumental genético diferente para a procriação, para a lei de conservação, para conseguir manter a espécie. No plano espiritual, sexo, anjo, o espírito não tem, né? Lá somos espíritos tranquilos. Recebemos a possibilidade de viver com sexos diferentes para vivenciar a realidade do homem e da mulher da Terra. Podemos desenvolver a mesma sensibilidade, né, que tem o homem, ou ainda que tem a mulher. Quem passa por essas experiências faz um registro disso no seu perispírito. E isso vai ficar armazenado nesses arquivos. Vai ter consciência disso quando estiver num corpo diferente. Essa é uma possibilidade de harmonizar as nossas relações. E é ideal que assim seja, para que todos possam viver tranquilos, né? E encontrar a paz e a felicidade. Mas eu me lembro já até de falar aqui uma vez, eu fiquei uma vez curioso assim, quando eu vi numa banca de revista, uma revista de filosofia, dessas que vendem em banca, e estampado assim na manchete, troca-se em 30 dias. Eu falei, deve ser matéria do direito ao consumidor. E aí fui olhar a revista, eles estavam dizendo que os seres hoje, os jovens, não estão aguentando me dar cá essa palha e já estão se separando. Qualquer coisinha já estão rompendo, cada um tem sua opinião firme, definida, e não quero saber mais, tchau. Então, é por isso que eles puseram essa matéria, que dentro de 30 dias a coisa se resolve. É preciso que haja equilíbrio nesse tipo de relação, né? Porque a relação humana tem que vir para fortalecer esse espírito, nos tornar melhores e nos encaminhar. Nós não, sozinhos, nós temos grandes dificuldades de nos realizarmos no mundo. Nós temos aquela oração do agradecimento que o Divaldo Franco faz, que foi de Amélia Rodrigues, que é um momento em que ele agradece e pede que tenha pelo menos um lar, nem que seja um cão para a companhia, porque ele não quer viver em solidão. Porque a solidão é péssimo conselheiro, é péssima companhia, e ela traz junto com ela uma amiga difícil de separar depois, que se chama depressão.
Isso tudo é uma coisa que nós aprendemos na vida, observando, e devemos evitar, porque nós não precisamos atingir esse nível de dor e sofrimento se somos nós filhos de Deus, se somos seres humanos, né, a caminho da evolução. Espíritos aqui na Terra, encarnados, preparando para voltar para a pátria nossa, para a nossa casa. E vamos voltar bem, né? Vamos aproveitar. Eu acho, sim, fantástico que a gente possa aprender e fazer isso. E eu me lembro sempre daquela questão 209, acho, do livro O Consolador, do Emmanuel, quando perguntaram a ele o que é mais importante, a sabedoria ou o amor, né, para chegar a Deus, né? A resposta dele é que as duas são as asas que elevam o ser humano a Deus. É preciso, sim, o conhecimento. Porque o conhecimento é que nos faz discernir o bem do mal. Mas o conhecimento tem que estar equilibrado pelo amor. Porque só conhecimento pode ser alimentado através do orgulho, da vaidade e nos fazer perder. E quem já vivenciou vida acadêmica, ou mesmo vida judicial, ou vida política, vida de poder, né, sabe a dificuldade que é e como a gente pode se envolver com muita facilidade, nos tornando orgulhosos, vaidosos, né? Então, é preciso que a gente dê um basta nisso, porque nós, como espíritas, estamos estudando, estamos aprendendo a discernir o bem do mal e estamos empenhados em fazer o bem a todo instante. Esta é a nossa vocação, esta é a ideia que eu tenho, pelo menos enquanto estou aqui, usando esse microfone. E saindo dessa fase, nós temos ainda a questão da igualdade perante o túmulo, né? Esta é uma questão interessante porque muitos homens poderosos, né, ricos, resolveram, ainda em vida, né, definir que seria enterrado em tal lugar, né, e que deveriam construir para ele uma capela, um mausoléu, e assim que seja como prova, né, do seu status, da sua passagem vitoriosa pela terra. Nós temos os faraós, né, com as suas, como é que chama lá? Pirâmides, está faltando. O Dr. Wagner já ficou animado aqui, falou assim, mais um remedinho aí para a memória, e ele vai falar pirâmide tranquilo, né? Então, isso acontece. Mas então, os faraós, com aquelas pirâmides que eram, né? Ou o Taj Mahal, que é uma sepultura mais bonita, mas o que aconteceu com aquele corpo? Alguma coisa diferente? Nada, né? Aquele espírito não ficou ali, ele vai para onde tem que ir, que é longe, né? Então, se a gente vai atrás desses corpos nos cemitérios, a gente pode até ir, se a gente tem interesse, se a gente se sente bem, se a gente precisa dessa realidade, tá? Desse catalisador das relações. Mas o importante é o pensamento amoroso, carinhoso que a gente tem endereçado àquele que já foi, que nos era querido e continua querido, embora não esteja mais entre nós. Então, onde quer que a gente esteja, a gente elevando a Ele o pensamento, Ele vai sentir a vibração amorosa que sai do nosso coração e que chega até Ele como se fosse um abraço, um bálsamo, uma alegria. É preciso, então, que a gente tenha compreensão disso. Lá no cemitério está apenas uma sepultura, com ossos ainda, talvez, ou nem isso. O espírito já se foi dali. Mas ele pode, se preciso, voltar para te encontrar ali, te dar um abraço e te estimular a sair dali. O Chico Xavier conta certa vez, naqueles livros falando sobre jovens, de um pai que entrou em desespero total quando morreu seu filho jovem e que alguns dias andou dormindo em cima da sepultura no cemitério, como se pudesse estar mais perto daquele filho que partiu, né? Isso é uma dor lancinante, é um desespero, é uma loucura, mas é preciso que seja trabalhado, bem orientado, e com os passes e com compreensão. A hora que ele entender melhor que a vida aqui é apenas uma passagem, que nós continuamos vivos,
com certeza a reação dele vai ser uma reação diferente, né? Mas a gente, quando estamos falando em túmulo aqui, e somos nós espíritas, né, todos nós admiramos e respeitamos Allan Kardec, a gente não deve deixar de falar que lá no cemitério de Père Lachaise, em Paris, existe um túmulo florido, segundo dizem, que é o túmulo de Allan Kardec. Um túmulo muito visitado, muito bem tratado, muito bem cuidado, sempre com flores. O metal que nele tinha já está bem clarinho, assim, de tantas mãos que passam para sentir, né? Mas logo perto dele, assim, tem o túmulo do Jim Morrison também, que era o vocalista dos The Doors, né? Que também estaria, também é muito visitado, né? Então, não devemos nos preocupar com os túmulos. Há, sim, tola a vaidade, orgulho, ostentação, que não nos torna os melhores, não nos leva a nada. Somos todos iguais, morremos todos, corpos assim considerados, e partimos para o espaço que nos está reservado. André Luiz foi para o umbral, lá ele militou e trabalhou e correu durante 8 anos. Nós, possivelmente, se estivermos bem, poderemos ir também para o umbral e talvez esperar mais tempos ou menos tempo, não importa. O importante é que a gente vai ser resgatado. Não importa o tempo, não importa a dor. Como disse Divaldo certa vez, se você tiver que beber o cálice do dor, do sofrimento, vai, bebe até a última gota, acaba com isso. Porque depois disso tudo vem paz, vem alegria, vem harmonia, vem a possibilidade de uma vida plena, de uma vida melhor. Eu até falava agora há pouco, assim, mudando um pouquinho, que minha mãe está lá numa fase já de demência senil, né, conforme diagnóstico psiquiátrico, mas ela ainda nos reconhece como filho, nos sorri e fala, vai com Deus ainda, né, coisa linda, maravilhosa. Mas ela é interessante. Dia 1º de novembro morreu uma tia minha lá no Espírito Santo, aos 97 anos, que essa família tem uma vida meio longeva, né, e não é que a minha mãe começou a chamar essa tia, Nazira, Nazira, Nazira. Eu falei, está aí, a tia veio visitar ela. Porque ela já chama o pai, chama a mãe, e os que estão mortos. Eu estava falando isso, o que vai acontecer é que ela vai ficar nesse vai e vem, plano espiritual, plano terreno, até que o momento ela passa para o espiritual e nem percebe que está lá. Né? Porque se quiser também pode nos ver. E vai ser atendida e vai passar, e que seja em paz, porque aos 97 anos, mais acamada, cadeira de roda, com essa dificuldade toda, ela está resgatando. E Deus abençoe que ela resgate tranquila, resgate bem e que possa ser bem acolhida no plano espiritual. Porque nós nos preparamos para isso. Né? Então, vamos todos tranquilamente vivenciar a nossa vida, conhecer as nossas limitações, as nossas aspirações, respeitar os seres, as diferenças, porque o que importa ao final é o bem que nós fizermos, é o amor que nós vivenciarmos e que pudermos outorgar a quem quer que seja, preferente àqueles que mais precisam. Porque todo aquele que procura precisa ser bem acolhido. E é maravilhoso a gente poder estender a mão, emprestar 2 ombros e 2 ouvidos para quem precisa. Porque quando você ouvir dessa pessoa, ou de outra que seja, um dia eu estava mal, estava ruim, você me falou isso, aquilo me fez um grande bem. Você vai se sentir feliz e compensado, sabendo que você está seguindo as pegadas de Jesus. Que assim seja. Obrigado.